Estamos com ele aqui no palco do Revela, professor Fábio. Seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Obrigado, mais uma vez, né? Não, o pessoal não tem quem chamar, me chama, eu venho. Ah, você sabe que você tá no seu lugar de direito. Você pode parar com isso, viu? Fabinho, o palco é todo seu. Obrigado. Pode seguir com o seu show, Obrigado. tá bom? Deus abençoe o trabalho Amém. de vocês. Bom, já falaram bastante, né? Agradecimento aí ao Alessandro, a Ju, que estão sempre aí, sei lá, não tem quem chamar, me chama. Eu venho com muito prazer, é muito bom estar aqui. Tô olhando aí, rapaz, fica calmo. É bom estar aqui em Floripa, é bom estar no Revela Estética. Assim, é de ficar muito orgulhoso, né, de ter participado de todas as edições. E espero passar para vocês um fundamento, um conteúdo que seja de agrado de todos que estão nos assistindo. Me chamaram para eu falar de ultrassom microfocada e já tivemos aqui outras vezes falando disso, mas é sempre bom falar de um recurso que tem comprovação, de um recurso que funciona. A gente está na estética, numa estética de muita novidade todo dia e toda hora. Todo dia uma novidade, toda hora uma novidade. Mas a gente, nessa nossa estrada, nesse lado veterano de ser, como foi colocado, a gente já viu muita coisa que veio e passou. Muita coisa que não está mais aí porque não tinha fundamento, não tinha base, não tinha ciência. E hoje eu vou falar de um recurso que veio, está, e olha, é cada vez mais forte. A gente tem hoje o lançamento de um novo equipamento no mercado, e isso fortaleceu mais ainda o uso, o interesse e aquisições de ultrassom microfocado no mercado nacional. Então, hoje nós temos equipamento de ultrassom microfocado com muito mais frequência nos ambulatórios do que antes. Então, a ideia aqui é fortalecer o fundamento da técnica, é fortalecer o conteúdo para que quem hoje não utiliza, quem hoje pensa em utilizar o ultrassom microfocado, olha, vai ter certeza que é um bom recurso para você poder investir, tenha certeza disso, tá ok? Bom, ultrassom microfocado tem por base um fundamento básico de ultrassom, que é o ultrassom HIFU, ultrassom focalizado, ultrassom focado. A tecnologia de ultrassom focalizado, ela data de 1942. Você vê agora aí na imagem uma publicação de 1942. E aí, dentro de uma proposta de lisura na informação, a gente tem divulgado muitos QR Codes no nosso trabalho para que você que esteja assistindo a palestra, assistindo a explanação, possa ter acesso ao artigo científico que eu estou referindo na tela. Então, toda vez que você encontrar um QR Code relacionado à palestra, relacionado à publicação, você vai poder ter acesso na sua casa agora. Esse artigo, por exemplo, mesmo sendo de 1942, se você quiser ler ele, é só você apontar para o QR Code que está na tua tela, próximo à publicação. Então, a tecnologia de ultrassom microfocado, ou a tecnologia de ultrassom focado, ultrassom focalizado, ela é de 1942. Então, nada novo, entretanto, a gente tem uma transformação desse fundamento, dessa técnica, para o uso da estética. Hoje eu vou apresentar para vocês. E aí, o conceito é muito básico. Muita gente já tem equipamento de ultrassom tradicional que trata celulite, que faz fonoforese, entre outras coisas. Mas o ultrassom clássico e tradicional plano, ou colimado, como também é chamado, ele tem um padrão tecnológico de emissão de onda sonora. As ondas sonoras saem de forma uniforme, homogênea, plana. Mas o ultrassom microfocado, ele é diferente. Você pode ver na imagem que ele faz um foco. Reparem aonde há a sinalização do foco. Então, o foco é onde as ondas sonoras vão se concentrar para que haja a máxima energia, a máxima concentração de energia ultrassônica. Então, ao invés de ultrassom ser distribuído em todo o cabeçote de forma homogênea, o ultrassom ele é focalizado. As ondas se encontram num ponto, área ou região, elevando a dose, elevando a energia ultrassônica para níveis muito altos, inclusive lesivos. E esse nível
lesivo de concentração de onda sonora, ele foi utilizado por algum tempo como um equipamento cirúrgico. E aí, nessa publicação de 2003, ele foi considerado como uma cirurgia ou um instrumento cirúrgico do futuro. O ultrassom focalizado, o HIFU, ele foi muito utilizado para a cirurgia de próstata. A cirurgia de próstata para o homem, ela traz sequelas muito devastadoras, principalmente em relação à impotência. Então, a lesão nervosa e a cirurgia clássica e tradicional de próstata para o homem traz casos de impotência na maioria dos casos. E por conta disso, buscaram uma forma de extrair o câncer da próstata sem lesionar muito a estrutura prostática. E o ultrassom focalizado de alta intensidade, o padrão HIFU de concentração de onda sonora, foi consagrado como um instrumento que conseguia retirar o câncer da próstata, mas sem trazer as consequências lesivas de sequelas para o pós-operatório. Então, o ultrassom focalizado de alta intensidade, o HIFU, ele já é utilizado há muito tempo, em várias situações, inclusive como instrumento cirúrgico. E aí, contextualizando, a gente pode definir o ultrassom focalizado, ultrassom HIFU para a estética, ou ultrassom microfocado da seguinte maneira. É um dispositivo, é um equipamento que foi projetado e foi criado para produzir pequenas zonas microtérmicas de lesão, pequenas zonas microtérmicas de coagulação, pontos de coagulação importantes que podem contrair a pele na hora. Então eu vou mostrar uma imagem de um pós-operatório, perdão, de um pós-tratamento imediato, onde você nota uma melhora considerável na pele por conta dos pontos de coagulação e retração da derme e da área subderme, no caso o SMAS. Olha, o ultrassom microfocado tem uma proposta de pontos de lesão severa, pontos de lesão térmica severa na pele e abaixo da pele. A tecnologia evoluiu e saiu da pele, foi também para o tecido gorduroso subdérmico. Então, o tecido subcutâneo, ele também pode ser tratado pelo ultrassom microfocado. Eu vou até comentar com vocês sobre a diferença do micro e do macrofocado. O microfocado, ele também pode ser utilizado na gordura subcutânea. E aí a gente trata também celulite e gordura localizada. Então, ultrassom focalizado de alta intensidade. Ultrassom microfocado. Eu vou provocar microlesões na pele para que a pele possa retrair com uma produção de colágeno importante. Ou eu posso também tratar tecido subcutâneo, gordura localizada e também celulite. Aqui você vê uma imagem. Pode tirar o áudio desse vídeo, por favor? Obrigado. Reparem que é uma ritidoplastia, onde o cirurgião rebateu a pele e com um instrumento que gera pontos de lesão térmica, pontos de coagulação, ele consegue provocar contrações. Reparem que o tecido, ele contrai, o tecido retrai. Então, ele vai tocando o tecido. Olha, reparem agora, ó, ele toca, ó, e há uma contração, ó. Ele toca e o tecido retrai. Essa é a função do ultrassom microfocado. Aperta o espaçador para entrar outro vídeo, por favor. Isso, obrigado. Ó, e agora você tem uma ideia clara do que o ultrassom microfocado faz, dos pontos de lesão. No vídeo da cirurgia, você vê os pontos de lesão térmica colocados separadamente. Mas no vídeo da direita, você vê um equipamento de ultrassom microfocado em ação. As profundidades básicas são 4,5 milímetros, é o que você viu agora na tela. 3 milímetros, é o que você vai ver agora, ó, são vários pontos disparados ou gerados, proporcionados sequencialmente. O equipamento tem essa proposta de engenharia. E 1,5 milímetros. Então, 4,5 milímetros, 3 milímetros e 1,5 milímetros. Essas são as profundidades básicas que o ultrassom microfocado produz na pele. Então,
está aí a tecnologia bem representada e bem fundamentada. Então, o que o ultrassom microfocado faz? Pontos de lesão térmica, pontos de coagulação térmica severa e contundente. Aí você vê uma imagem de um pós-tratamento imediato. Esse efeito pode ocorrer, nem sempre ocorre, mas pode ocorrer em virtude do grau de coagulação térmica que o equipamento produz. O equipamento produz um grau de coagulação térmica que você, ao final do tratamento, ao final da sessão, ele consegue produzir isso aí. Então, pegando o gancho dessa imagem e aí contextualizando a nossa apresentação. A ideia aqui foi falar de lifting com ultrassom microfocado. Então eu falei das 3 profundidades que serão utilizadas na pele. 4,5 mm no nível mais profundo, 3 mm e 1,5 mm. Tudo isso para causar retração na pele e produzir um lift importante. E olha, dá para você conseguir um lift importante. E o mais legal de tudo, com uma única sessão. Essa é a ideia, uma única sessão. E aí, pegando um pouco do fundamento, repare, então agora, disparos na profundidade de 4,5 mm no sistema aponeurótico muscular superficial, o SMAS, que é uma membrana que fica entre o músculo e a gordura subcutânea. Depois, os disparos na camada ou na profundidade de 3 milímetros e agora na profundidade de 1,5 mm. Essas profundidades podem ser coadjuvadas numa única sessão. As 3 ou 2. Depois que há os disparos, aí a gente tem toda uma cascata de efeitos. O vídeo está ilustrando. A gente gera um processo de reparo tecidual, onde fibroblastos irão depositar novas fibras de colágeno. Então, a proposta do ultrassom microfocado é pontos de lesão térmica, pontos de microlesão térmica ou microcoagulação ou coagulação térmica, vê o termo que você achar mais apropriado, a literatura nos dá essa liberdade. E aí, importante, é a profundidade dos pontos. Se eu tenho uma pele onde eu preciso retraí-la de forma contundente, retraí-la porque ela tem uma desvitalização, ela tem uma flacidez, ela tem um quadro de ruga severo, eu posso utilizar até as 3 profundidades. Mas normalmente na prática clínica a gente utiliza 2 profundidades, para que a gente possa retrair de forma contundente. E depois que você causa as lesões, você tem um reparo tecidual e uma cascata de produção de colágeno, e eu vou mostrar para vocês, nós conseguimos provar isso aqui no Brasil, com um trabalho de pesquisa, que o ultrassom microfocado produz bastante colágeno. Bom, aí, em 2007, foi publicado esse trabalho, onde foi demonstrado qual é o padrão de lesão do ultrassom microfocado. E aí, nesse trabalho, você nota que, de acordo com a intensidade, de acordo com a profundidade, eu tenho vários efeitos e várias indicações. Se eu tenho uma pele com um grau de desvitalização muito grande, eu posso utilizar uma profundidade maior com uma intensidade, com uma dose maior. E hoje a gente tem no mercado brasileiro, mercado internacional, vários equipamentos com vários padrões dosimétricos. Então, é difícil você falar de dose quando se trata de ultrassom microfocado, porque a indústria nacional e internacional diverge no padrão tecnológico. Então, se você tem um equipamento de ultrassom microfocado, veja o que o fabricante está recomendando para você de dose alta, média e baixa. Importante. Quanto maior a dose, quanto maior a intensidade, maior o grau de coagulação térmica, maior o nível de lesão. E aí, consequentemente, eu tenho uma maior cascata de reparo tecidual e, consequentemente, maior efeito. Só que nem sempre eu consigo utilizar uma dose muito alta, até porque a gente tem um componente importante no ultrassom microfocado, que é o aspecto doloroso. O ultrassom microfocado causa desconforto, e para algumas pessoas muito, para outras não tão assim, doloroso, só que os efeitos são tão importantes, são tão contundentes, que muitas vezes o quadro de dor, que é só durante a aplicação, ele é irrelevante diante de tanto efeito que ele causa. E hoje muita gente utiliza um anestésico tópico,
que tem aliviado bastante o desconforto, principalmente nas aplicações mais superficiais. Então, está muito claro, a lesão ocorre, a lesão existe, e ela é contundente de acordo com o nível dosimétrico que você adotar. Bom, esse é o nosso trabalho. Se você quiser ler esse trabalho, é só você apontar o seu celular para o QR Code que está na imagem, o QR Code que está bem no centro da tela, que você vai ter acesso a esse trabalho. Esse trabalho, ele é muito atual. Nós publicamos ele esse ano. Nós fizemos o trabalho no Brasil e publicamos numa revista internacional com um bom fator de impacto. Então está aí descrito. E com esse trabalho, nós realizamos aplicações em pálpebra, região facial, buscando verificar se há realmente produção de colágeno, se há o aspecto da lesão térmica, se há o aspecto da recuperação. A gente verificou de forma clínica, resultados clínicos, e funciona mesmo com uma única sessão, mas também verificamos resultados histológicos que eu vou mostrar para vocês. Bom, aí, só para ter uma ideia, a gente tinha prazo para apresentar o trabalho, por conta de congresso, a gente teve que colher os resultados um pouco mais rápido, e aí a gente colheu o resultado com 45 dias. Então, no protocolo básico e clássico do ultrassom microfocado, o que é preconizado de protocolo de intervalo entre as sessões, ou prazo para se avaliar, é 3 meses, então uma sessão a cada 3 meses, ou uma só e reavalia 3 meses depois. 4 meses, 6 meses. Então, tem protocolos que você faz uma aplicação hoje e a cliente só volta para fazer alguma outra coisa 6 meses depois. Tamanho poder de lesão e o poder de recuperação. Só que como tínhamos prazo, a gente fez com 45 dias. Então, com 45 dias, você nota, na imagem da esquerda, é o tecido não tratado que serviu de controle. E na direita, 45 dias depois, um tecido que se vê muito processo inflamatório. Então, a lesão é tão contundente que havia muito processo inflamatório, muita presença de fibroblastos. E aí, se tem muito fibroblasto, vai ter bastante colágeno, e a gente conseguiu verificar isso também. Então, essa é uma análise histológica básica. Tem, não tem? Uma análise quantitativa. Vou mostrar para vocês na análise qualitativa que mesmo com 45 dias, a resposta de produção de colágeno foi sensacional. Vou mostrar para vocês. Bom, aí, só para deixar claro e contextualizar um pouco da fisiologia, houve fibroblastos, muito fibroblastos, o que indica muita produção de colágeno. Vasos, a lesão térmica gera fator de crescimento endotelial vascular e eu tenho neoangiogênese, eu tenho neoformação de vasos. E células inflamatórias, que 45 dias havia muita inflamação ainda e produção de colágeno em andamento. E aí, a cereja do bolo. Você vê no tecido não tratado, na foto da esquerda, imagem verde e vermelha, verde e vermelha. O verde indica o colágeno tipo 3, de uma pele desvitalizada, é isso mesmo. O colágeno vai sendo substituído. E aí eu tenho colágeno tipo 3 misturado com colágeno tipo 1, que é o colágeno de melhor qualidade. Mas repare o tecido tratado, que é a foto da direita. Repare que está tudo vermelhinho. Eu tenho muito mais colágeno tipo 1. Então a gente conseguiu com ultrassom microfocado provar que ele produz muito colágeno de qualidade. Quer colágeno de qualidade? Ultrassom microfocado, simples assim. Simples assim. Se você olhar no percentual, 82% da área tratada tinha colágeno de melhor qualidade. Então, é muito claro e muito evidente. E nesse trabalho, a gente fez um trabalho com cirurgião plástico, onde a gente tratou um lado e o outro ficou de controle. E ele disse que quando ele foi cortar, quando ele foi fazer a cirurgia plástica no lado tratado, o bisturi tinha mais dificuldade de passar no tecido cicatrizado do que do outro lado, por conta dos pontos de lesão de coagulação e do processo de reparo tecidual. Ok? Então, está muito claro. Mesmo com 45 dias, a gente viu uma resposta muito boa. E aí, repare, a gente tratou pálpebra e rosto, pálpebra e face. E aonde a gente tratou na pálpebra, a gente não conseguiu colocar uma dose muito alta. Porque a gente não conseguiu colocar uma dose muito alta e também não conseguiu uma profundidade muito grande.
Mas na face a gente conseguiu níveis dosimétricos maiores e também uma profundidade maior. E aí houve maior quantidade de coagulação e fibrose na face em comparação com a pálpebra. Então, isso serviu para a gente ver também que a dosimetria, quanto maior a dose, e aí se a sua cliente tem um nível de tolerância de desconforto maior, é possível que você consiga um nível dosimétrico maior e, consequentemente, maior produção de colágeno em virtude de uma coagulação ou de um processo fibrótico maior. É claro que a questão do desconforto ela é muito pessoal, cada um com o seu desconforto, mas é bom você estar antenado e ligado na empresa, para que a empresa diga para você quais são os níveis dosimétricos possíveis e seguros para se tratar. Tá ok? Bom, e aí você vê aspectos do equipamento aqui, são os cartuchos que irão produzir o ultrassom microfocado, o efeito de focalização. Então, cartuchos básicos. Esse é do equipamento da Medical Sun, do Ultramed. Você verifica lá, 3 cartuchos básicos e clássicos de 1,5 milímetros, 3 milímetros e 4 milímetros e meio. Então, são os cartuchos básicos para você tratar a pele. E os cartuchos com uma pegada mais corporal, mais gordura subcutânea, de 8 milímetros e 13 milímetros. A gente vai fazer uma prática daqui a pouco e vamos utilizar os cartuchos faciais, os cartuchos mais superficiais, porque a proposta aqui é falar sobre lifting. Então, quando você pensa em lift, os cartuchos da pele são os mais utilizados. E eu falei que os cartuchos corporais são o de 8 e 13, entretanto, quando a gente vai tratar a papada, é possível usar esses cartuchos corporais também, ok? E aí, só para contextualizar e falar dos efeitos, 1,5 milímetro, colágeno na derme superficial, 3 milímetros na derme profunda. Então, às vezes, você se vê obrigado a utilizar essas duas para uma ruga mais superficial, talvez uma pálpebra, algo na testa, na região frontal, onde eu não posso lesionar muito profundo. Mas 4,5 milímetros faz uma retração tecidual do profundo para o superficial. Se você tem uma pele muito flácida, uma pele extremamente desvitalizada, 4,5 milímetros vai dar um nível de retração considerável e contundente, que os efeitos serão simplesmente fantásticos. Simples assim. E aí você tem uma ideia clássica dos níveis de lesão que podem ocorrer. Então, 4,5 milímetros no SMAS, como eu falei, uma membrana poneurótica, que está entre o músculo e a gordura subcutânea. Então, logo abaixo do subcutâneo epitelial, vamos colocar assim. E quando você retrai o SMAS, você retrai muito a pele. Então, pele extremamente desvitalizada, rugas muito profundas, o SMAS é prioridade para você poder obter bons efeitos. Derme reticular, neocolagênese, derme papilar, rugas superficiais. Então você tem uma ideia dos níveis de profundidade, dos níveis de lesão de coagulação e dos efeitos que você pode esperar nessa imagem. E está aí o objetivo das profundidades. Bom, e aí você tem um aspecto da tela de entrada do equipamento da Ultramed e da Ibramed, perdão, da Medical Sun. Então, o equipamento Ultramed da Medical Sun, ele tem essa imagem, que é uma imagem clássica de equipamento de ultrassom microfocado, onde você tem já uma representação do que você vai querer fazer ou do seu objetivo, se é corporal, se é facial. Então, o equipamento te dá essa possibilidade de uso. E existem outros elementos de ajuste, principalmente em relação à dose, à separação dos pontos, isso é importante. A gente teve na empresa, conhecendo o equipamento, e a gente conversou muito sobre o aspecto da separação entre os pontos, e eu tenho conversado com muita gente no mercado, e há uma dúvida muito grande em relação a isso. A gente chama de densidade, a densidade entre os pontos, isso é importante. Então, na hora que você for definir o seu protocolo,
você definir qual é a densidade dos pontos, ou seja, pontos muito juntos ou pontos separados. Muitas vezes, quando você junta os pontos, a tendência é você colocar uma dose menor, porque o desconforto é grande. Se eu consigo espaçar mais os disparos entre um e outro, a tendência é eu utilizar uma dose um pouco maior. Então, isso é importante na hora de você eleger teu protocolo. Se a densidade entre os pontos for pequena, ou seja, se eu tenho uma separação entre os pontos, eu posso colocar uma dose maior. Mas se a densidade for grande, ou seja, se os pontos forem muito separados, a tendência é eu diminuir a dose. Então, pontos muito juntos, dose menor. Pontos separados, dose um pouco maior. Isso a gente está vendo na prática clínica. Então, se você hoje está tentando ajustar uma dose e a cliente não está tolerando, procura diminuir a densidade, aumentar o espaço entre os pontos. E aí na imagem, você vê um padrão de marcação clássico e comum, difundido mundialmente. Então, todo e qualquer equipamento, como o ultramédio, por exemplo, você vai ter esse padrão de marcação, onde são evitadas áreas mais sensíveis ou as áreas de maior risco, principalmente onde há nervos, onde há inervação. Essas áreas são evitadas, mas as áreas principais, principalmente as áreas de arrasto, são muito valorizadas. Então, com ultrassom microfocado, a gente trabalha muito com área de arrasto. Eu vou mostrar para vocês um padrão de harmonização facial, onde a área de arrasto ela é bastante valorizada. Então, tenha domínio dessa marcação. Tenha domínio desse padrão de colocação dos pontos de coagulação. Isso é importante na hora de você eleger o seu tratamento ou buscar o seu plano de tratamento para a sua cliente. Bom, e aí, uma dúvida no mercado muito grande, e me perguntam isso, professor, qual a diferença do ultrassom microfocado e do macrofocado? Olha, tem muito mais uma questão mercadológica do que da literatura. O ultrassom microfocado, ele faz lesões precisas, lesões pontuais, de pequena dimensão, são pontos de coagulação e com uma dose relativamente baixa, comparando com o macro, logicamente. Então, microfocado, pontos mínimos de lesão, ou seja, pontos pequenos, a área do ponto é pequena, são pontos muito precisos e com uma dose baixa. E praticamente na pele. O ultrassom microfocado é para a pele. Mas o macrofocado surgiu, na verdade, quando os equipamentos de ultrassom microfocado adotaram os cartuchos para corporal. Os cartuchos com 8 milímetros, 9 milímetros, 6 milímetros, 13 milímetros. Esses cartuchos pegam mais a gordura subcutânea do que a pele. E aí chamaram esses de macrofocado, porque a lesão pode ser maior e a área de foco também é maior. Mas o clássico do ultrassom macrofocado é o ultrassom HIFU clássico para gordura antigo. Porque se a gente for colocar num passado recente, a gente tem o seguinte: o ultrassom microfocado é só para pele, com as profundidades de 1, 3 e 4 milímetros e meio. E o macrofocado era o clássico HIFU para gordura localizada. Esse é o clássico. Esse é o macrofocado histórico. Mas quando as empresas de ultrassom microfocado colocaram os cartuchos de 6 milímetros, 8 milímetros, 14 milímetros, 13 milímetros, e aí colocaram também esses cartuchos, também essa profundidade como um macrofocado. Então, se você pegar o seu equipamento de ultrassom microfocado, você pode separar os seus cartuchos em micro e macro. Micro com as profundidades de 1, 1,5, 3 e 4,5. Macro, 8, 9, 13. Mas o macrofocado clássico é o macrofocado antigo, utilizado para tratar gordura localizada, que não tem nada a ver com ultrassom, ou com os cartuchos do ultrassom microfocado. Tá ok? Bom, e aí alguns resultados. Resultado em papada, uma única aplicação, 4 meses após a aplicação. 4 meses depois da aplicação, você viu um resultado contundente em papada,
utilizando cartuchos de 4,5 e 3. E aí, é um trabalho publicado no ano passado, 2020, com 3 meses. Então, repare, 3 meses após a aplicação. Utilizou o cartucho de 4,5 e 3. Então, pescoço, papada, é uma área que dá para você tratar com cartucho de 4,5 e 3. E repare a retração na área da papada, uma retração contundente. Essa outra do mesmo trabalho é publicado, uma retração contundente. O meu laser aparece. Ah, o laser aparece aqui, ó. Eu aponto aqui para o próprio. Bom, então, eu posso ficar aqui? Beleza, agora eu quero mostrar o resultado. Aqui, ó. Ó, uma queda importante e uma retração importante. A setinha está no lugar errado, mas dá para você ter uma ideia. Ó, olha aqui, ó. Ó, aqui e aqui. Olha o grau de retração nessa imagem frontal. Esse aqui é um trabalho interessante, um trabalho periorbicular. A ideia foi tratar pessoas coreanas, mulheres coreanas, que têm uma queda palpebral importante em algumas situações. Então, aqui ele mostra as áreas de aplicação. Ó, canto do olho, pálpebra inferior e na região acima da sobrancelha. E aí, importante é o seguinte, a associação com preenchedores e toxina botulínica. Olha que interessante, olha que legal. E aqui, como é uma região periorbicular, a profundidade agora é mais superficial, 1,5 e 3. Então, e aqui, olha o resultado que interessante, olha, aquela quedazinha, aquela pitosezinha comum em pessoas asiáticas, e olha como é que abriu bem o olhar dela. Antes e depois. E aí o que chama a atenção é a associação com os preenchedores e a toxina botulínica. Tá ok? Bom, aqui um full face, ó, 4 meses após uma sessão, então eu posso fazer só na papada, eu posso fazer só no pescoço, eu posso fazer só no periorbicular, mas eu posso fazer também no full face. Então, o full face é muito utilizado no mercado. E a resposta ela é contundente, você nota esse resultado. Olha esse outro. 4 meses após uma única sessão. O full face é muito valorizado e você consegue obter resultados contundentes com esse equipamento. Vale a pena fazer um full face com ultrassom microfocado. Esse aqui, você lê no QR Code. Esse trabalho foi publicado esse ano, tem um trabalho novo. Eu busquei uma atualização, busquei trabalhos publicados esse ano. E aqui é para rugas, rítides. Para rugas, então você pode fazer em papada, você pode fazer periorbicular, você pode fazer no pescoço, você pode fazer só em rugas. Se a tua cliente tem queixa de rugas num determinado lugar do rosto, você pode focar só nessa ruga, ok? Você pode focar só nessa ruga. Então aqui, ó, é uma ruga, ou são rugas, melhor dizendo, periorbicular da boca. Mostrei para vocês um periorbicular dos olhos, agora periorbicular da boca, antes e depois, você vê uma melhora importante. E aqui, na região dos olhos, ó, periorbicular dos olhos, antes e depois. Notem o alisamento. O que chama atenção é o alisamento na região dos olhos. Então, se a sua cliente não quiser fazer full face e tiver uma área de rugas específica e que ela queira tratar, o ultrassom microfocado pode ser destinado a esse caso também. E aí, olha que interessante. O ultrassom microfocado, seguido de injeções subdérmicas de hidroxiapatita de cálcio. Olha que interessante. Publicado esse ano. Você lê esse trabalho no QR Code. Se você tem a prática, a autorização, a
habilidade, expertise para trabalhar com hidroxiapatita de cálcio, o Rafa está até aqui já pegando o QR Code. É que eu vi que você trabalha bastante com hidroxiapatita de cálcio, né, Rafa? Sim, sim, sim. Então, se você, como o Rafa, já trabalha com hidroxiapatita de cálcio, olha, publicado esse ano. O que ele fez? Ele fez o ultrassom microfocado e depois a hidroxiapatita de cálcio. E aí, olha o resultado. Olha que resultado, Rafa. Olha que resultado interessante. Então, é muito comum nas clínicas, mulheres com o braço desse jeito. Por exemplo, mulheres que tinham um certo peso, depois emagreceram, e aí ficaram com com rugas desse jeito. Olha que melhora considerável no braço dela. Olha que melhora importante no braço. Então, são coisas que a gente está vendo que o ultrassom microfocado está evoluindo. Aí profissionais que têm essa habilidade, que têm essa visão. Embora assim, no trabalho de pesquisa, as coisas são muito engessadas, a gente no Brasil, a gente é o país da mistureba, né? Quando você faz uma mistureba com critério, com entendimento, olha, dá nisso. E aí, quem tem habilidade, como o Rafa e outros profissionais que a gente vê no mercado, o Rafa está falando, interno de coxa. Vamos começar a publicar esse resultado aí, Rafa. Barriga, está aqui dando a dica de onde sim. Olha, e tem justificativa, tem respaldo na literatura para você poder fazer isso. E aí, olha que interessante. 3 meses após uma sessão, 3 meses para estria. E aí o que chama a atenção é o seguinte: clientes realizaram antes tratamento com hidroxiapatita de cálcio. Então, para estria, os clientes fizeram microagulhamento, vitamina C e hidroxiapatita de cálcio. Mas a resposta não foi aquela resposta que eles queriam. E aí eles utilizaram o ultrassom microfocado. Você nota o antes e nota o depois. Um resultado importante. Agora, olha essa região glútea. Olha, antes e depois com esse protocolo de microagulhamento, hidroxiapatita de cálcio, vitamina C e depois ultrassom microfocado. Então, a gente está evoluindo no ultrassom microfocado. A ideia de colocar isso aqui é porque tem muito a ver com a estética brasileira. A nossa estética é de misturar. A nossa estética é de fundir as coisas em prol de um resultado importante como esse aqui. E aqui, algo que eu achei muito legal, a gente já ouve alguns colegas falando, a gente já ouve alguns colegas demonstrando, divulgando, que é a harmonização facial com ultrassom microfocado. Olha isso aqui, publicado esse ano também. Então, trabalhos novos que dão a gente um direcionamento muito legal do que a gente já faz. Então, no Brasil, a gente já faz muito isso. Que mistura muito. E aqui, hoje, o conceito de harmonização facial, ele está muito em alta hoje. E a harmonização facial pode ser qualquer coisa que você melhore a harmonia, que você traga, que você dê harmonia. A harmonização facial é isso. E aqui, olha, a ideia desse trabalho foi tratar não só a flacidez, mas também diminuir gordura. Emagrecer a região, associando a uma melhora da flacidez, melhorando a harmonia da face. Protocolo com profundidade de 4,5 milímetros, 3 milímetros, desse jeito, nessa região, dessa forma, com essa quantidade de linhas de disparo. E depois, 4,5 milímetros de novo, numa outra região. Numa outra região. Então, as duas formas de tratamento podem ocorrer. De um jeito ou do outro. Depende muito da indicação que a cliente tenha. Então, dependendo da indicação que ele tenha, eu vou utilizar uma dessas formas de aplicação. Tá ok? E aí vamos aos resultados. Olha esse caso aqui. Vê se você consegue perceber. Mulher, 36 anos, 180 dias após o tratamento, é que a figura ficou um pouco acima do texto, mas dá para ver. 180 dias depois do tratamento, ou seja, 6 meses depois, houve emagrecimento
discreto, mais over do terço médio da face e melhor acentuada da linha da mandíbula. Procura observar aqui, ó, bem aqui no contorno da mandíbula, e você nota a diferença. Então, para essa cliente, havia o interesse e a necessidade de que houvesse uma melhora desse contorno facial. Olha isso aqui. Você nota de forma muito clara uma mudança até radical no formato do rosto dela. Ó, 29 anos, uma moça nova, 180 dias, evidente emagrecimento do terço médio da face, deixando mais evidente o formato do triângulo da face, que é um conceito da harmonização facial. Então, você, nesse entendimento, diminui a gordura da face e retrai a pele também. Essa é uma outra. Você vê também uma mudança radical no rosto da moça. 34 anos, 6 meses depois, emagrecimento do terço da face e melhora da flacidez da pele também. Se você quiser ler esse trabalho, é só você utilizar o QR Code que está na tela. Ok? E aí, as nossas considerações finais. Está muito claro. Primeiro, uma coisa. O uso do ultrassom microfocado no Brasil, ele começou, se consolidou e está avançando. Ele, a cada dia, ele se consolida mais. E a gente tem buscado, ao falar de ultrassom microfocado, deixar muito claro onde há respaldo, onde há comprovação. Nós estamos fazendo o nosso trabalho. Nós estamos pesquisando. Nós estamos buscando ciência. A gente vai entrar no ano que vem. Estamos conversando para poder formatar o projeto de pesquisa com o equipamento Ultramed da Medical Sun. E faremos uma pesquisa, outra pesquisa, também muito legal. E se Deus quiser, no Revela Estética de 2022, duvido que eles vão me chamar de novo, no Revela Estética de 2022, quem sabe a gente vai estar aqui apresentando esse trabalho de pesquisa feito aqui no Brasil. Então, está muito claro. Vale a pena investir no ultrassom microfocado? Vale. Algumas pessoas às vezes se assustam com o preço do equipamento, que hoje a gente está vendo que o preço está bem acessível. Mas algumas pessoas se assustam com o preço da sessão. Que o preço é caro. Não. Se você pensar que é uma sessão a cada 6 meses, por exemplo, e dividir o valor em 6 meses, fica até barato. Tenham visão empreendedora em relação a isso. Vale a pena usar o ultrassom microfocado. Dá resultado? Tem comprovação científica. Simples assim. Dá resultado e tem comprovação científica. Cabe a você viabilizar a forma de uso do seu equipamento. Tá ok? E aí um pouco da sabedoria de Deus para nossas vidas, que é sempre bom a gente ouvir Deus falar com a gente. E olha, ser sábio, a gente tem que buscar sabedoria o tempo inteiro. Sabedoria em qualquer área. Aqui a gente estava aqui antes de começar a palestra, correndo para poder acertar os detalhes. Tinha gente que quase morreu preocupada com o tempo. E aí eu via a expertise de todos os profissionais envolvidos, que vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Uma equipe gigantesca, todos imbuídos, todos buscando o melhor para o evento, e cada um dentro da sua área, cada um dentro da sua área, cada um com a sua expertise, cada um com a sua sabedoria, porque ser sábio é melhor do que ser forte. É verdade, a força não está no músculo, está no cérebro, na consciência. O conhecimento é mais importante do que a força. Antes de você achar que é forte, procure achar que você é sábio. A sabedoria de uma pessoa brilha em seu rosto e a torna simpática, mesmo que ela seja feia. Como nossa área da estética, é melhor ser sábio. E aqui, de bastidores, eu vi um monte de gente feia, mas que parecia bonita, porque todos sabiam
tudo que estavam fazendo. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o ano que vem.